Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, nós damos graças ao Senhor porque eterna é a sua misericórdia. Então, nesse segundo domingo da Páscoa, também chamado de Domingo da Divina Misericórdia, celebramos a vitória de Cristo que, na força dinâmica do amor, venceu as trevas. Ele é a fonte de toda a misericórdia que brota do coração do Pai e nos chama a tocar suas chagas e fazer um firme ato de coragem e de fé, acolhendo sua força pascal. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, a primeira leitura mostra pra gente, fala sobre as primeiras conversões, que todos que abraçavam a fé já viviam unidos e colocavam tudo em comum. Então, que nós possamos, os atos dos apóstolos, eles pintam o retrato da primeira comunidade cristã. É o modelo da igreja desejada pelo Senhor e exemplo para a igreja pelos séculos, comunidade perseverante nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão dos bens materiais, na fração do pão, na Eucaristia e nas orações. Tudo era repartido conforme a necessidade de cada um. Então, certamente, por isso, eram estimados pelo povo e crescia o número dos que seriam salvos. O texto não fala em pregação verbal, mas em testemunho prático. Que nós possamos também dar esse testemunho prático a todos. O testemunho do Cristo a todos. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. E que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Então, a segunda leitura mostra para a gente a ação de graça pela esperança da salvação. E aqui a segunda leitura, a primeira carta de São Pedro fala, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Então, que nós possamos dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos. Ele está vivo, ele venceu a morte, que nós possamos espalhar sempre essa boa nova a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 20, versículo 19 a 31. João capítulo 20, versículo 19 a 31.
Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a ao meu lado. E mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo. E não sejas incrédulo, mas fiel. Bem-aventurados os que não viram e creram. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus operou, pois, também em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o Evangelho, contemplamos a maior, e mais bela profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. Quantas vezes repetimos essa confissão sem nos darmos conta da dificuldade em alcançá-la? Profunda e verdadeiramente, junto com Tomé, confessamos Jesus como nosso Senhor e nosso Deus. Diferentes de Tomé e semelhantes àquela primeira comunidade, da primeira leitura, creiamos, confessamos Jesus sem tê-lo visto, trazendo para a nossa realidade presente e futura a comunhão e a partilha. Então, nesse domingo da Divina Misericórdia, meditemos e rezemos também a partir daquilo que nos diz a carta de Pedro, voltando à segunda leitura. Bendito seja Deus em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Então, isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.